grande novo na nossa casa, na nossa família, muda qualquer rotina. O que era xoxa fica tão feliz, tão cheio, tão alto astral. Eu digo que quando eu ganhei minha última Nandinha, a última filha minha, meu Deus, como a Nandinha preencheu, sabe? Não que os outros 3 não tenham preenchido, mas é tão gostoso. E aí eu penso, e aquela mãe que infelizmente não pode ter de forma natural e quer adotar, né? Eu sei que de um tempo pra cá, e só pra você de casa entender também, que com o impacto da pandemia, a pandemia afetou diretamente também nos números da adoção no Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em 2019 foram 3.143 adoções no país. Em 2020, o número foi para 2.184. E em 2021 caiu para 1.517. Então hoje quem vai conversar com a gente é a nossa psicóloga, a Ana Flávia, sobre esse assunto que é tão lindo e tão delicado, que é a adoção. Seja bem-vinda, deixa eu te dar um beijo gigante. Como você tá, meu amor? Primeira de muitas e que seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Eu que agradeço. Esse é um assunto que você ama de paixão, né? Sim, é? sim. Como é lidar 24 horas com esse assunto na tua vida? Olha, boa tarde, né? Primeiro para quem tá assistindo. É um assunto que me toca muito, inclusive de forma pessoal. Né? Não, eu não sou adotada. Não, mas você né? já adotou? Não. Deseja adotar? Eu falo, né, que eu tenho uma irmã de coração. O meu pai é casado com a mãe dela. Então a minha mãe não é mãe dela e meu pai não é pai dela. Né? Então, quando eu fui para a psicologia, né, esse assunto começou a me interessar. E eu sinto que é muito por essa história minha. E tem esse envolvimento, não tem? Dá para criar-se um laço, dá para ter um amor incondicional, mesmo não sendo a sua irmã de sangue ou não sendo um filho gerado de forma natural, que você, né, igual os meus, por exemplo, que você de casa provavelmente tenha, mas é possível amar ainda assim muito, né, Aninha? Sim. Esse assunto, gente, que é a adoção, eu acho que uma das principais perguntas, já que é muito a tua área, essa que você tem uma grande paixão, é saber o momento certo. Será que isso interfere por idade? Porque eu quero ter uma carreira de sucesso. E quando vê, Ana, ela não pode mais ter, porque ela queria tanto ter aquela carreira de sucesso e o nosso corpo envelhece. Né? Você acha que nesse momento é onde desperta? Que momento é o certo? Então, como psicóloga, eu vou dizer que é difícil responder essa pergunta. Né? De que qual é o momento certo. Né? Mas eu acho que é importante pensar, né, qual é a motivação, se realmente é isso que você quer. Exato. Né? Precisa saber o quanto é difícil, né? Porque não é fácil ser mãe biológica, ser pai biológico já é uma coisa complicada. Adotar uma criança envolve muitas outras questões. Exato. Né? Então, é difícil falar, esse é o momento certo. Né? Por isso que eu vejo a importância da psicologia na preparação desses pais. Que legal. Inclusive, eu posso até acrescentar uma rede de apoio. Sim. Porque a gente, enquanto mãe, eu digo porque eu tive de forma natural, eu fiquei muito vulnerável. Eu fiquei numa sensação de inquietude e entra aquela sensação de que eu não estou sendo boa o suficiente para esse serzinho que está aqui, sabe? Então, assim, vem muitas coisas na cabeça da gente. E aí, infelizmente, é onde entra uma depressão pós-parto, onde a família não te entende. Então, ter um psicólogo, né? Porque tem muitas mães, por exemplo, que recebem essa criança até de forma prematura, logo depois que essa criança sai do hospital. Muitas mães judicialmente conseguem, às vezes, uma criança recém-nascida ou com 6 meses, mas mesmo assim é uma criança que nunca fez parte da sua vida e tudo é novo, né, Ana? Meu Deus, isso é assustador. Sim, e o quanto é importante essa rede de apoio, né? Principalmente na adoção, porque infelizmente a gente ainda tem muito preconceito. Isso que é perguntar. Né? Então, que absurdo. não é todo mundo, por exemplo, da família, de amigos que aceitam. Né, quando o casal ou quando a pessoa é solteira, porque a pessoa solteira também pode adotar, né? E aí eles falam, quero adotar, e não é todo mundo que aceita, né? E aí muito preconceito vem em forma velada, né? Você vai criar o filho de outra pessoa, esse filho não é Como é que é a seu, personalidade né? dessa criança? Porque você não sabe qual que é a origem dela, você não sabe qual que é a genética dela, e aí você vai criar filho dos outros, então tem muito preconceito. Eu chego até a me arrepiar, criar filho dos outros. E aí não, né? A partir da adoção, o filho é seu, o filho não é filho meu, do outro, né? Sim, você vai que criar pena, o seu né? filho, né? Porque assim, muitas mães acabam
talvez não confiando de uma forma assim, não, eu não vou cuidar dessa criança porque eu não tenho condições psicológicas, né, emocionais e financeiras, mas que bom que ela entrega para alguém que vai fazer isso. Pior é aquela que larga no canto, bota numa sacola e joga no terreno baldio, gente, não tem coração. Eu vejo quantas mulheres, até eu recebi um especialista, o Dr. Vinícius, né, que ele sempre vem aqui, ele que traz crianças ao mundo e de forma, né, geneticamente, como é que eu posso explicar? Através de inseminação, né? Isso, obrigada, produção. E aí ele fala assim, Ju, a alegria de cada mãe, aquela tentante, quando sai o positivo, quanto aquilo mexe. Agora imagina, ele falou assim, Ju, muitas delas não têm o positivo, muitas delas não riscam que aquelas, sabe, aqueles 2 pontinhos, e aí ela sim vai buscar através da adoção. E elas indagam ainda, falam, gente, aquelas mães que fazem aquelas coisas horríveis com aquelas crianças, e sempre vai ter, né, Ana? Que é um problema só emocional dessa pessoa, mas é um problema da sociedade também, né? E aí é importante, né, você tocar nesse assunto, que uma coisa que eu acho, né, importante falar, que muita gente não tem esse conhecimento, é de que a entrega voluntária é diferente do abandono. Tá vendo? Né? Porque o abandono de incapaz é crime, né, previsto lá no Código Penal, artigo 133, se não me engano. Tô craque nisso daqui, Aninha, adorei, Aninha, isso? O que é o abandono? Né? É quando você tem a responsabilidade por aquela criança, aquele adolescente, aquele bebê, e aí você abandona. Igual um lixo. Né? E aí aquela criança, aquele bebê, não terá condições de lidar com as consequências daquele abandono. Isso é crime, né? Entrega voluntária não é. E muita gente acha que é crime. É sentir, né, que não está preparada e tá tudo bem, alguém vai estar no meu lugar. Então, a mulher, né, durante a gestação, ou logo que ela tem o bebê, que ela ganha o bebê, ela pode procurar a justiça, né, a vara da infância e da juventude, e dizer que ela tem interesse em entregar aquele filho para adoção. Isso não é crime. Né? Você ter a criança e abandonar, isso sim é crime. Exatamente. Não faça isso. Tá vendo? Né? Aí você tá, na verdade, tendo contra aos seus princípios, aos princípios da própria comunidade, porque, gente, largar igual um bichinho, igual fazem com gato, com cachorro, e não, pelo amor de Deus, essa adoção, aliás, essa entrega é dizer de uma forma pronta e não estou preparada, não planejei, mas alguém está planejando, então essa criança, ela merece ter vida. Sim, certo? E muitas mulheres têm essa escolha, né? Decidem por entregar a criança e muita gente acha que é fácil, né? E eu já vi relatos de mulheres que entregam os filhos de forma voluntária para adoção e não, a mulher sofre, porque muitas vezes não é só uma condição financeira, né? É uma condição emocional, de não estou preparada, não queria engravidar agora, ou muitas vezes uma gravidez em decorrência de um estupro. Exatamente. E mesmo sendo, né, o aborto legalizado nessa situação, algumas mulheres decidem por ter o filho mesmo assim. Só que pensa que pesado, né? Levar ter um isso filho que ela sabe que foi decorrência de um estupro, de uma violência sexual, né? Mas ainda assim ela prefere ter o filho, mas ela não quer cuidar, ela não quer criar. Engraçado, até o meu diretor, ele fala assim, ele como homem, ele falou assim, a sociedade cobra muito da mulher. Isso mesmo, Júnior, de fato é. E assim, a gente não pode ter as nossas sensibilidades, a gente tem que ser aquela máquina que todo mundo acha que a mulher é. Não, a gente é muito e dá conta de muita coisa. Mas, oi, tudo bem? Só que são os convidados nossos chegando aqui, tá, gente? Eu recebo todo mundo aqui. Mas essa é isso, a sociedade, ela joga um peso nos nossos ombros de que tudo que você faz ainda não tá bom, sempre tá errado. E dentro dos hospitais também, Aninha, tem os olhares tortos da própria, da própria equipe. Ah, não, por que você não fica? Dá oportunidade para essa criança, gente. Eu sofri um estupro. Como assim? Calma, eu tô ainda tentando digerir isso, você tá... Não, imagina. E tem pessoas que passam por isso, né? E aí eu acho que não cabe um julgamento da escolha dessa mulher, né? Só ela sabe que ela passou, independente se foi, né, em decorrência de um estupro ou se ela não quer, por outros motivos, né, levar essa gravidez, não, né, ficar com esse filho. Eu acho que não cabe um julgamento dessa mulher, né? Ela não está fazendo nada fora da lei, né? Se ela estivesse abandonando, ela estaria cometendo um crime. Eu acho que é importante a gente analisar, eu digo isso até na tua própria especialidade, essa avaliação psicológica. Tem que levar em consideração, tem que fazer essa anamnese, essa avaliação, para tentar entender. Peraí, que pé que tá essa situação, Ana? Sim. E aí eu acho muito importante, né, essa avaliação para a gente tentar ao máximo minimizar
os riscos de uma adoção que talvez não dê muito certo, né? Eu fiz estágio na promotoria da infância e juventude na área do direito, né? Que eu sou formada em direito também. Eita! Correta! Te falei que a gente é correta, olha aí. Me representando, Aninha! E aí eu fiz, né, como eu estava no estágio na área do direito. E eu fazia o acompanhamento dos processos, né, dos casais, das famílias que estavam sendo habilitadas para o processo de adoção. E num processo que eu estava lendo, eu vi que na entrevista o casal estava ali deixando nas entrelinhas que não tinha intenção de contar para a criança que ela era adotada, que queria uma criança da mesma raça que eles, para não ficar assim tão na cara que era uma adoção, né? Então queria uma criança que se parecesse ao máximo fisicamente com aquela família. E aí eu até chamei o promotor e eu falei, tá dizendo igual aí na gôndola do mercado, eu quero comprar uma bolacha recheada, assim, nananã. E aí eu falei, doutor, eles estão dando indícios de que eles não vão contar para a criança. E a gente sabe que é um direito da criança saber da história dela, né? Essa adoção ela não pode ser escondida da criança. E aí ele falou, não, então eu vou falar com a equipe, né, com as psicólogas que fizeram, e aí a gente vai pedir uma nova entrevista e eu não vou, né, dar apto para essa família. De fato aconteceu. De fato aconteceu, né? Então é muito comum essas características, essas situações a gente perceber na avaliação. E aí precisa de um cuidado do profissional para sacar. Eu vi uma reportagem no final de semana de um casal mais velho, acho que eles estavam juntos desde 2000 e alguma coisa. Eu digo mais velhos no sentido assim, dele ter 50 e ela talvez ter seus 49, 50 anos de idade. E é uma nenenzinha recém-nascida, não sei se você chegou a ver essa reportagem, uns 6 mesinhos, acho que nem isso, 3 meses, 4 meses, a criança negra, os dois com aquela pele branca, aquele contraste maravilhoso, e ela falava, olha, eu queria qualquer criança com 6 aninhos, com 8 aninhos, e aí Deus me deu o presente de eu poder contar uma história, de fato, para essa criança, com menos de 6 meses. A alegria dos dois, carregando aquela fraldinha, com aquela criança pra cima e pra baixo, com a bolsinha, você via que tinha muito amor ali e fazia 2 meses que eles estavam com a criança. Entende? E aí, essa família, provavelmente, ela vai sofrer muito preconceito. Vai, por que você não foi lá e não pediu uma criança branquinha de olhinhos claros, igual você, pelo menos, pra dizer que é teu, né? E aí esses pais precisam ser preparados para essas situações. Não que eles não vão sofrer, não que a situação vai ser fácil. Mas eu acredito que como eles não conseguiram, acho que isso foi mais uma tortura do que ter uma criança no colo naquele momento. E mesmo que seja de uma outra etnia, mas... Como é que eu posso explicar? Mas que, nossa, era um amor que parecia que era dela. Sim, para eles era muito mais importante ter um filho do que a raça, né? O gênero, a idade. O olhar deles para aquela criança era assim, gente, parece que era o jeito que a minha mãe olhava para mim, sabe? É a coisa mais linda do mundo. Isso me emociona, porque Jesus amado. Ai, meu Deus. Agora eu quero entender a psicologia nessa adoção. E eu já começo com essa. Como é que a gente pode entender os aspectos psicológicos da criança? Bom, quando a gente fala, né, de uma criança e de um adolescente que foi adotado, né, a gente tem muito um medo da rejeição, do abandono, de maus tratos, que foi tudo que essa criança passou. Passou e ela não né? Então, é claro que ele vai ter medo de ser rejeitado por essa família que adotar, de voltar para o abrigo, né? De voltar para casa de acolhimento. E aí eu vejo muita gente falando assim, ele dá trabalho porque ele foi adotado. Não, ele dá trabalho porque ele é uma criança, porque ele é um adolescente, né? Ele vai ter questões porque ele é uma criança, porque ele é um adolescente. Vai lá em casa se achar que 4 crianças é fácil. Não dá trabalho, menina, né? não, nossa. E aí, claro que tem uma especificidade por aquela criança ter sido adotada, né? Claro que tem características que são importantes, né? Mas não é tudo que a criança faz que ela faz porque ela é adotada. Ela tá dando trabalho na escola. É porque ela é adotada. Ela brigou com um amiguinho. É porque ela é adotada. Te falei por causa da herança do pai e da mãe. Você não sabia o que estava no sangue dela? Então, não, né? Claro que tem características que são particulares dessa criança. Pontuais, né? Mas que não é tudo que ela vai fazer, ou o trabalho que ela vai dar, não tá justificado até pela porque adoção, a gente vai moldando os nossos filhos a cada dia, a cada lembrança, a cada afago, cada amor, cada eu te amo. Chama na chincha quando é necessário, eu faço isso com os meus.
eu faço eles reavaliarem tudo que eles fazem, porque isso não é eu, meu amor, é o mundo, e o mundo judia. Isso vai valer para você que adota, para você que tem o seu filho de forma natural, para você que está tentando, e você vai conseguir, em nome de Jesus, ter esse filho. E assim, e se também não der, vai ter sempre um serzinho te esperando para você dar esse amor que você tem. Então, criança dá trabalho, saiba disso, né? Sim, então já começamos por aí. Então, esses são os aspectos. Ah, tem o quê, produção, que você falou? E a mãe, é verdade, e a mãe que adotou? A mãe que adotou ou a mãe que... A mãe que entregou, perdão. A mãe que entregou, né? Porque eu vi aqui mãe biológica. Como eu falei, da mulher que decide entregar de forma voluntária, né? Eu acho que não cabe um julgamento dessa mulher, né? Eu sou a favor também. Eu acho que é muito mais digno uma mulher que entrega voluntariamente para adoção do que uma que abandona, né? Embora também não caiba um julgamento para essa que abandonou, né? Então eu acho que é entender que essa mulher tem uma história de vida, ela tem as vivências dela, as experiências dela, e por diversos fatores ela não consegue criar essa criança. Né? Eu acho que vale muito mais uma compreensão do que um julgamento. É um abraço. Colocou no mundo, agora tinha que ser mãe. Mas na hora de fazer tava bom. Mas agora na hora de cuidar não quer. É só vivendo como a Ana vive e também tendo relacionamento com outras mães, né? E é um mundo fora do mundo que a gente vive. Sim, então, por isso que sim, você entende, você acolheu esse sentimento e você entende as duas partes hoje. Sim. Mas é só na prática. Né? Por isso que apontar para os outros é muito gostoso, né? É hater, tem isso em todos os lugares, em todos os aspectos da nossa vida sempre vai existir. Mas quando você entende, você pega no ombro e você acolhe, você fala, escuta, olha para mim, me conta. Você tá dando oportunidade para alguém falar o que ela tá sentindo, se abrir, né? E eu acho que essa aqui é a última pergunta que eu digo que tem tudo a ver com o nosso momento, como se preparar para adotar. Bom, quem tem interesse em adotar, a primeira coisa é procurar a vara da infância e da juventude, né, da sua cidade. E lá eles vão informar todo o processo que você vai passar, né? Tem um curso, preparatório, né? Com psicóloga, com assistente social, com juiz, com promotor. Então não é assim, eu vou lá, vou dar o meu nome e vou sair adotando. Não, tem toda uma preparação, né? E aí o primeiro passo é esse, né? É procurar, quem tem interesse, procurar a vara da infância e juventude para dizer que quer adotar, né? E aí como se preparar assim de forma psicológica, eu acho que é só né? Com o tempo, aí né? É com o tempo, né? Talvez uma terapia, né? Tem muito também grupo de apoio para pais que querem adotar ou para pais que já adotaram. Perfeito. Isso é muito importante, né? Você ter esse contato com outros pais que estão na fila esperando ou que já estão com a criança, que estão lá tendo as dificuldades, né? Para fazer a vinculação com essa criança, né? E aí é ter uma rede de apoio. Rede de apoio importante, ouça quem está do teu lado, que está junto com você, ouça a sua mãe, ouça a sua sogra, ouça o seu coração, mas ouça, tá? Porque assim, da mesma forma como vem naturalmente pra gente, né? Como eu tive cada filho meu, sempre foi muito difícil entender a vidinha com cada um deles, mas com o tempo tudo se resolve. Tá? E parabéns pelo seu passo da escolha da adoção. Nossa, você que adotou, conta pra gente lá no RIC TV Maringá e conta pra gente como foi, qual foi a dificuldade que você encarou, que a gente pode até trazer mães aqui que querem adotar ou que adotaram para ajudar outras pessoas. Eu só posso agradecer, Ana. Eu que agradeço. Obrigado, tá? De verdade. Volta mais vezes. Volta sim. E eu vou pro rápido intervalo comercial. Quando voltar, tem beijinho, tem tchau, tchau. Fica comigo. Amo vocês. Que assunto bom.